meu aluno? Preparado para o 10? Então, agora vamos direto. Eu quero você acertando todas. Mas atenção, acertar todas nesse momento aqui não quer dizer que você não possa pausar a aula. Há momentos que você precisa parar um pouquinho. Ai, deixa eu respirar, deixa eu refletir sobre tudo que eu já fiz. A pausa vale. Legal? Vamos nós? Número 10. A forma correta de plural dos substantivos compostos mico-leão dourado e ararinha azul é. Calma nessa hora, hein? A letra A diz que é micos, leão dourados e ararinhas azul. Letra B, micos, leão dourado e ararinha azuis. Na letra C, mico, leões dourados, ararinha azuis. Letra D, mico, leão dourados, ararinhas azul. E letra E, micos, leões dourados, ararinhas azuis. Ganhou essa questão se você marcou letra E. Vamos fundamentar? Micos, substantivo. Leões, funcionando como adjetivo, é um tipo de mico. Dourados, adjetivo. Olha, classes gramaticais variáveis. Ararinhas, é uma arara, é substantivo. Azul é adjetivo. Classes gramaticais variáveis. Simples assim. Número 11. O soldado e o marinheiro permutaram bofetadas mais ou menos teóricas numa esquina da minha rua por causa da namorada comum, que devia chamar-se Marlene. O duelo durou 20 minutos e 50 segundos. Pessoas assistiram. Mico, né? Ok. O SESP preparou um desafio. Acerca dos sentidos e dos elementos de coesão e coerência presentes no texto, julgue C para certo e para errado. O que você deverá julgar? Esta afirmação. O substantivo duelo resume, com certa dose de ironia, o episódio narrado no primeiro período do texto. Duelo, a briga lá entre os dois meninos por causa de uma menina que namora os dois. E aí, quando o autor usou duelo, ele quis de fato ironizar a mensagem? Certo ou errado? Ganhou essa questão se você falou certo. Claro que sim. Esse duelo dentro do texto trouxe a ambiência de uma brincadeira. Muito bem, 12. Há 3 substantivos em caça ao ouro. Você deverá localizar a alternativa que apresente 3 substantivos. Na letra A, com sérias dificuldades financeiras. Letra B, não conseguiu prever nem a crise econômica atual. Letra C, vai tornar inúteis arquivos e bibliotecas. Letra D, precisa da confirmação e do endosso do impresso. E letra E, muitos dos blogs e sites mais influentes. Meu aluno, foque na palavra-chave. Substantivo, nomeia. Qual alternativa apresentou 3 substantivos? Ganhou se você marcou letra D. Confirmação, endosso, impresso. Você prestou atenção nas contrações? Da é preposição de mais artigo a. A palavra, quando antecedida por artigo, substantivada ela está. Do, que antecede endosso, também sofreu contração. Preposição essencial de foi ao encontro do artigo masculino singular definido o e nasceu do.
Mais uma vez, palavra antecedida por artigo, substantivo está. Impresso segue a mesma batida, porque do é contração de e, de de, preposição, com o artigo. Valeu? Exercício número 13. Que emigrado da roça não sentiu uma indefinível estranheza ao ouvir do alto-falante pela primeira vez, sublinhada a palavra alto-falante, que é um substantivo composto por dois vocábulos, alto e falante, o que a banca preparou agora. Consulplan pede: assinale a alternativa que faz o plural da mesma forma que a palavra sublinhada anteriormente. Meu aluno, 2 e 1. A banca prepara uma questão, mas, na verdade, ela está cobrando duas ações do meu candidato. E se o meu candidato errar o plural lá do comando, por efeito dominó, ele não alcança o gabarito. Vamos resolver o primeiro problema? Qual é o plural de alto-falante? A palavra alto, assim como a palavra meio, são perigosíssimas. O alto, se estiver relacionado a substantivo, ele sofre flexão porque ele tem de concordar com o substantivo dele. Ele estará adjetivando. Mas se o alto relacionar-se a adjetivo, muda tudo. Ele comporta-se como um advérbio. Ele é advérbio. E essa classe gramatical é invariável. Alto-falante. O importante é acertar a classe gramatical da segunda palavra. Falante. Nós vimos na aula, na base teórica, que homem falante, mulher falante, criança falante, falante é um adjetivo. E qual é o nome da classe gramatical que modifica adjetivo? Advérbio. Esse é invariável. Então, qual é o plural de alto-falante? Alto-falantes. 10. Agora vá ao encontro da mesma matemática. Quero dizer, tende a apresentar singularização para o primeiro termo e pluralização para o segundo. Guarda civil, letra A. Amor perfeito, B. Guarda-roupa, C. Obra-prima, D. Pombo-correio, E. Para você que estudou, claro que o gabarito veio fácil. Guarda civil, guarda nomeando pessoa, tudo para o plural. Guardas civis. Amor perfeito, amores perfeitos. É a composição com substantivo mais adjetivo. Guarda-roupa é a boa. Nós já vimos que o verbo guardar com o substantivo roupa faz com que só a segunda palavra sofra flexão. Guarda-roupa, guarda-roupas. É o nosso gabá. Obra-prima, obras-primas. Pombo-correio, pombos-correios ou pombos-correio. Então, nesse momento, o gabarito é a letra C de Cláudia. Muito bem. E aí, satisfeito? Você sabe que há condição para gabaritar isto, né? Vamos para o próximo. Leia o poema de Paulo Leminski. Vamos nós. Via sem saída, via bem, via aqui, via além. Não via o trem, via sem saída, via tudo, não via a vida, via tudo que havia, não via a vida havia. A questão 14 baseia-se naquele poema. Poema ou poesia constrói-se com comandos versos. Versos, cada linha dessa composição. Você observou que houve um trabalho com uma palavra, a palavra via. Em cima desta brincadeira surge uma questão. Considere as afirmações que seguem. A palavra via aparece no poema
tanto como substantivo quanto como verbo? Segundo, o verbo via encontra-se no pretérito perfeito do indicativo? Vamos analisar esta palavra? Via sem saída. Nesse momento, está substantivo, representando uma pequena rua. Via bem. Agora já é o olhar. É verbo. Via aqui. Continua verbo. Via além. Continua verbo. Não via o trem. Continua verbo. Via sem saída. Agora, substantivo. Sinônimo de rua. Via tudo. Volta a ser verbo. Não via vida. Verbo. Via tudo que havia. Verbo. Não via a vida. Verbo. A vida havia. Meu aluno, há sim uma brincadeira. Então, na primeira afirmativa, a palavra via aparece no poema tanto como substantivo quanto verbo? Está certo. Procede. Segunda afirmação, o verbo via encontra-se no pretérito imperfeito do indicativo. Meu aluno, reina a paz. De fato, via é pretérito. Não é presente nem futuro. E é um pretérito imperfeito. E é factual, é do indicativo. Reinou, ganhou. Ponto para você. Verifique se você já alcançou o gabarito desta bateria até o momento atual. Vamos continuar. Número 15. Que foi moldada durante anos pela ação dos ventos e da água. Se pluralizarmos o vocábulo em destaque, obteremos a forma ações. Plural de ação, ações. Mas o que a banca preparou? A alternativa que contém um vocábulo que admite duas formas de plural é. Você lembra que houve um momento lá na base teórica onde eu apresentei uma lista de palavras que aceitam mais de um plural? Você memorizou aquela lista? Dominando aquelas palavras? Então, na paz, porque você vai acertar. Qual palavra apresentada aceita mais de um plural? Quero dizer, a norma é protegida. Construção, letra A. Verão, letra B. Cidadão, letra C. Especulação, letra D. Ou região, letra E. Mole, mole esta, meu aluno. Construção, construções. Mas verão, duas possibilidades. Verões e verãos. Cidadão, só há uma. Cidadãos. Especulação, especulações. Região, regiões. Simples assim. É questão para memória. Não é questão que cobre do meu aluno capacidade de inferência, intelecção. Não. Ele tem que chegar na frente dessa questão e lembrar. Decorei. A resposta é B de bola. 10. Número 16. O plural de cidadão, pastelzinho e pau. Meu aluno, cidadão você acabou de ver. Não vai errar. E o plural de pastelzinho, eu quero que você lembre também um momento da base teórica onde nós aprendemos a pluralizar no diminutivo. Isso quer dizer o quê? Uma vez entregue um substantivo, a banca pode pedir o diminutivo desse substantivo. É uma leitura. A banca pode pedir o plural desse substantivo. É uma outra leitura. Mas a banca pode complicar e pedir os dois ao mesmo tempo. A banca pode querer o diminutivo plural. E aí já é uma outra regra. Exige mais informações. Qual é o plural diminutivo de pastelzinho? Porque esta forma é diminutivo. O que eu devo fazer? Pegue o substantivo pastel.
Jogue pastel para o plural. Plural de pastel, pastéis. Ok. Agora elimine esse S. E agora você some o sufixo formador de diminutivo plural. Pastéisinhos. Já dei a dica. Então, nós estamos com gabarito. Letra A diz que o plural dessas palavras são esses vocábulos. Cidadões, pastéisinhos, paus. B. Cidadãos, pastéisinhos, paus. Letra C. Cidadãos, pastéisinhos, paus. Letra D. Cidadãos, pastéisinhos, paus. Repare que na letra A e B é S, para a palavra que surge de pastel. E na letra C, D, já entrou o Z. Fique atento a isso também. E letra E, cidadãos, pastéisinhos e paus. Estou marcando bem, tá? O fonema. E aí, meu aluno? Pela primeira palavra, você já elimina. Pela segunda, você ganha a questão. E o gabarito só pode ser C de Cláudia. Pelo amor de Deus, o plural de cidadão é um só. Cidadãos. Cidadãos. Nada de cair em cilada. E olha lá, se começou com Z, tem de continuar com Z, meu aluno. Não mude time que ganha essa partida. Número 17. Questão elaborada pelo SESP. Vai haver convocação para julgamento. No que se refere à estrutura gramatical do texto, assinale a opção correta. O vocábulo cidadão apresenta duas formas corretas de plural? Quem disse isso? Cidadãos e cidadões? Brincadeira, presente de mãe, né? Claro que não. Essa segunda forma não existe. A afirmação errada. Número 18. A afirmação abaixo está correta ou incorreta? Olha lá, FCC também pedindo julgamento. Se Freud tivesse se referido a mais de um sentimento, o padrão culto escrito exigiria, no plural, a forma os mal-estar. Como é que é, professora? Calma, vamos reler e você vai pensando. Se Freud tivesse se referido a mais de um sentimento, o padrão culto escrito exigiria, no plural, a forma os mal-estar. Você concorda? Qual é a classe gramatical de mal? Contrário de bem. Qual é a classe gramatical de estar? Se você pensou nessa composição, você disse não. Nós estamos com mal-estares. Incorreta a afirmação. Pontuou? Número 19. O plural dos nomes terminados em ão pode se fazer de maneiras diferentes. Das palavras abaixo, retiradas do texto, a única que não possui no plural a mesma terminação que prestações é. Lá vem, 2 e 1. Para você acertar gabarito, tem de primeiro acertar o plural de prestações. Na verdade, prestações já apresenta o seu plural e esse deverá ser obedecido. E você, concorda que a igualdade na pluralização está em televisão, letra A? Ou letra B, mão? A letra C defende produção. Letra D, organização. E letra E, conclusão. Qual palavra sofre o mesmo caminho de pluralização que prestação, formando plural com prestações? Ganha essa questão quem marca B de bom. Plural de mão, mãos. Ok? Número 20.
o uso das formas sintéticas do diminutivo em a negrinha, contida na sua expectativa, olhe a garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou à sua frente. No contexto tem conotação. Meu aluno, muito interessante essa questão. Há momentos que nós pensamos numa direção, na direção cartesiana, e esquecemos que a classe gramatical substantivo também é cobrada nos seus aspectos semânticos. Essa questão, por exemplo, vai trabalhar interpretação da classe gramatical, mas uma interpretação não classificatória, árida, e sim uma classificação ligada ao mundo dos sentidos. Você vai interpretar e vai falar se a intenção foi letra A, afetividade, letra B, depreciativa, letra C, pejorativa, letra D, objetiva ou letra E, negativa. Quais são as palavras? Negrinha, pratinho. Claro que são substantivos no diminutivo. Mas será que esse diminutivo existe de fato para comunicar uma dimensão menor? A negrinha, contida na sua expectativa, olhava a garrafa de Coca-Cola e o pratinho. E aí, meu aluno? Espero que você tenha marcado a letra A. É uma forma afetiva de representar o substantivo, colocando no diminutivo. E olha que esse diminutivo é muito perigoso. Se porventura eu falar mulherzinha, eu posso sair do campo carinhoso e entrar no campo pejorativo ou depreciativo. Beleza? Nos encontraremos nesse bate-papo lá na classe gramatical adjetivo. 21. Complete as lacunas com o ou a e a seguir assinale a alternativa com a sequência de substantivos masculino, feminino, masculino. Questão trabalhosa, né? E você vai passar por várias provas de fogo. Você primeiro vai ter que descobrir onde usar o artigo o, onde usar o artigo a. E depois buscar essa matemática. Masculino, feminino, masculino. Vamos juntos? Espero que você acerte. Letra A, eclipse, dinamite, derme. Letra B, magma, libido, pernoite. Letra C, aneurisma, fonema, clã. E letra D, pane, ênfase e dó. Muito bem, letra A, o eclipse. O dinamite, a derme. Letra B, o magma, a libido, o pernoite. Letra C, o aneurisma, o fonema, o clã. E na letra D, a pane, a ênfase e o dó. Meu aluno, qual alternativa sustenta masculino, feminino e masculino? Claro que você marcou B de bom. Próxima questão. Número 22. Em qual alternativa não é possível identificar se o ser ao qual o substantivo em destaque se refere é masculino ou feminino? Conflito, dificuldade. Você deverá marcar essa alternativa. Vou reler o desafio. Em qual alternativa não é possível? Não é possível identificar se o ser a qual o substantivo em destaque se refere é masculino ou feminino. Estamos falando dos uniformes, hein? Letra A. O agente de turismo me garantiu que o hotel é excelente. Letra B. O cliente reclamou, a cliente reclamou do péssimo atendimento ao gerente do banco. C. O público aplaudiu muito a intérprete
quando o espetáculo terminou? Letra D. Depois de várias ameaças anônimas, a testemunha passou a receber proteção policial. Atenção nos substantivos uniformes. Esses sofrem 3 classificações: comum de 2 gêneros, sobrecomum e epiceno. Uniforme epiceno só poderá ser usado para animais ou vegetais. E para descobrir o sexo, você precisará do adjetivo macho e do adjetivo fêmea. Onça macho, onça fêmea. Já o substantivo uniforme sobrecomum, uma forma só. Mas, meu aluno, o artigo não ajuda. Criança, eu falo a criança. E mesmo assim, poderá ser uma menina ou um menino. Olha lá, é um sobrecomum. E o comum de 2 gêneros é o substantivo que apresenta uma forma só para os 2 gêneros, mas os artigos auxiliam. O jornalista, a jornalista. O exercício pede um substantivo onde não dá para descobrir o gênero. Então, sobrecomum. E o gabarito, D de dado. Não existe o testemunha, porque se eu falar desse jeito, eu mudo o campo semântico. Não existe para esta realidade. Nada de achar que a testemunha é o par de o testemunha. Nós estamos em mensagens diferentes, campos semânticos diferentes, não são pares. Então, testemunha, assim como criança, é um sobrecomum, o que faz da letra D o nosso gabarito. Vamos nós? 23. Escolha a alternativa cujos gêneros, pela ordem, correspondem aos seguintes vocábulos. Escolha a alternativa cujos gêneros, pela ordem, correspondem aos seguintes vocábulos: alface, grama, comunidade de peso, dó e telefonema. Tá calma agora. Precisa interpretar? Meu aluno, precisa convocar. Você já memorizou. Se você já memorizou, agora é calma para lembrar. É uma questão mnemônica, é uma questão de decoreba. Letra A. Diz que alface é masculino, grama feminino, dó masculino e telefonema feminino. Letra B. Feminino, feminino, masculino, feminino. Letra C. Masculino, feminino, masculino, masculino. Letra D defende que é feminino, masculino, masculino e masculino. E a letra E sustenta feminino, feminino, masculino, masculino. E você? Sustenta qual letra? Espero que você tenha falado que alface é feminino. A alface, da mesma forma, o grama. Da mesma forma, o dó. E para fechar, o telefonema. Agora sim, você mandou muito bem. E o gabarito D de dado. Feminino, masculino, masculino, masculino. Claro que para acertar uma questão dessa, ou você memorizou essas palavras, claro que é um jogo de sorte, ou sua sorte pode ser dobrada. Você chutou, foi o artilheiro, fez o gol e mandou bem. Porque não adianta olhar para as palavras, não haverá resposta. Alface, responda-me. Você é substantivo feminino ou masculino? O alface, a alface continuará assim, silenciosa. Legal? Então eu preciso decorar isso, né, Cláudia? É o momento da memorização, não adianta. Em morfologia, esses momentos são mais presentes do que na sintaxe. Mas tá legal? Exercício 24. Assinale a opção em que o plural das palavras destacadas é feita da mesma forma. Da mesma forma olhe para uma, olhe para outra e tem que haver o quê? Comandos iguais. Letra A. Escrivão desatou aquele cidadão. O escrivão desatou aquele cidadão. Letra B.
O guarda-roupa será pago na sexta-feira. Letra C. O freguês antigo tinha uma aparência simples. Letra D. O funcionário encarregado de vistoria era doce e gentil. Dócil e gentil. E letra E. Naquele mundo pagão havia apenas um cristão. Muita calma agora, meu aluno. Mais uma questão para sua memória. Tente lembrar das palavras que você estudou. Acertou? Vou anunciar. Verifique se marcou esse ponto. Gabarito. Escrivães é o plural de escrivão. Cidadãos é o plural de cidadão. Guarda-roupas, porque esse verbo fica invariável. Sextas-feiras, tudo para o plural. Fregueses, simples, o plural é no determinante. Dóceis, gentis. Pagãos e cristãos. Com isto, gabarito e de ele. E aí, meu aluno, fechamos mais um compromisso. Estudamos base teórica, fizemos os nossos exercícios. Se você acertou a bateria, mérito é seu. Se houve algum erro, nós vamos compartilhar esse problema. E a dica é, não fique triste se você errou. Agradeça, porque o melhor professor ainda é o erro. Mas não dá para ficar no erro. Você errou, busque aprender. Esta questão que você errou, nunca mais você errará. É só você ter um compromisso. Próximo encontro, nova classe gramatical, foco, direção, concurso público, aprovação. #aprovação. Beijo, até nosso próximo encontro.